Nós somos três jovens da paróquia São João Batista Pia Marta e hoje resolvemos fazer um podcast com a presença do Padre Ronaldo para saber um pouco mais sobre a vida de São João Batista Pia Marta. Eu me chamo Gabriel, tenho 15 anos e faço parte do grupo de jovens Unidos pela Fé em Cristo. Eu sou Luiz Fernando, tenho 15 anos e sou coordenador do grupo de jovens. Eu sou Alisson Martins, tenho 23 anos e sou coordenador dos acólitos. Eu sou o Padre Ronaldo, atualmente pároco da paróquia São João Batista Pia Marta, aqui de Macapá, e estou à disposição para tirar as dúvidas e a gente poder conversar um pouco, já que nós estamos próximos de iniciar a festa de São João Batista Pia Marta. Bom, primeiramente queremos saber um pouco mais quem foi São João Batista Pia Marta. São João Batista Pia Marta é um padre italiano, que tem a imagem dele. Ele nasceu no dia 26 de novembro de 1841, portanto é o século XIX, e viveu até 25 de abril de 1913. Ele viveu 71 anos de vida, ia completar 72 em novembro, dia 26 de novembro, mas faleceu em abril. Então, é um santo que dedicou toda a sua vida para trabalhar com os jovens. Então, padre, como se deu a relação dos jovens com o padre Pia Marta? Então, Padre Pia Marta sempre, depois que foi ordenado padre, teve um olhar especial pelos jovens. Por exemplo, ele é um padre diocesano e nas paróquias por onde ele passou, ele procurou de acolher os jovens e fundar oratórios, porque o oratório na Itália é muito comum, o espaço onde o jovem tem lazer, mas também tem formação cristã através da catequese. Então, desde sempre ele cultivou essa relação muito próxima com os jovens, sendo amigo dos jovens, se aproximando deles, perguntando o nome, distribuindo bombons e chamando os jovens para fazer teatros. E ele é chamado o apóstolo da juventude justamente por isso, porque desde sempre ele cultivou esse amor pelos jovens, mas não só de estar com os jovens, mas de promovê-los na vida, para que eles pudessem assumir a sua vocação e a sua missão na sociedade. Já que estamos falando dos jovens, como se deu a vocação do Padre Pia Marta? Então, Padre Pia Marta, ele nasce numa família muito pobre, na cidade de Brescia, na Itália, uma cidade que fica no norte da Itália, e a mãe dele se chamava Regina, ela era muito católica, e ela leva Pia Marta a participar das missas e dos eventos que a igreja promove. E Pia Marta perde a mãe aos 9 anos de idade. O pai não teve condições de cuidar dele, então ele foi deixado aos cuidados do avô materno. E aí o avô materno o colocou tanto no oratório de São Tomás, como também para trabalhar, porque era pobre e precisava de ajuda na casa, na economia da casa. Pia Marta adoece na fábrica de colchões, vai para uma cidade chamada Valio, e lá ele vai descansar, nesta cidade, uma cidade do interior, para respirar ar puro e poder curar os pulmões que estavam inflamados. E ali ele conhece um padre chamado Pancrácio Petsana. E esse padre cultiva a vocação de Pia Marta. Ele pergunta: "Eu não quero ser padre?" Aí ele, não sabemos o que ele respondeu. Com certeza ele disse que queria, mas como o avô era muito pobre, a mãe tinha morrido, o pai não tinha condições, o seminário naquela época era pago e era muito caro. E esse padre acompanhou Pia Marta e foi quem pagou os estudos de Pia Marta juntamente com a sua irmã no seminário. A irmã desse padre era viúva e tinha uma herança muito boa, então eles que pagaram os estudos de Pia Marta no seminário até a sua ordenação. Então assim nasce a vocação dele e se tornou um padre diocesano da diocese de Brescia, na Itália, aos 24 anos. Ele foi ordenado no dia 23 de dezembro de 1865, ele é de 1841 e tinha 24 anos de idade, um ano mais velho que você. E padre, como surgiu a ideia de se fundar o Instituto para acolher os jovens? Então, Pia Marta trabalhou em 4 paróquias lá de Brescia, enquanto
padre diocesano. E 3 ele foi vigário paroquial e na última ele foi pároco. E sempre estava no coração dele o desejo de ajudar mais os jovens. Então ele fez um projeto de se criar um instituto onde os jovens pudessem morar. Que naquela época que ele viveu estava surgindo a industrialização na Europa. E os jovens estavam sendo, de certo modo, sendo usados pelo capitalismo para ser mão de obra barata sem nenhuma especialização e a condição moral também não era boa, porque esses jovens, o dinheiro que ganhavam, ao invés de ajudar as famílias, eles já estavam entrando para o mundo da prostituição, da droga. Claro, naquela época era muito tímido, não é como a proporção que é hoje, mas naquela época já tinha. E Pia Marta se preocupou com isso. Então ele fez um projeto de fundar um instituto, ele não tinha dinheiro para isso, e aí chamou um amigo dele, chamou o senhor Capré, tinha dinheiro, e aí disse, eu te dou o dinheiro, tu funda o instituto, cuida dos jovens, porque eu não tenho muita habilidade para cuidar dos jovens, e assim nasceu o primeiro instituto fundado, chama-se Instituto Artigianelli, os pequenos artesãos lá em Brecha. E assim Pia Marta deu início a esse instituto, dia 3 de dezembro de 1886, para poder ajudar os jovens a olhar para um futuro com a perspectiva de esperança, prepará-los em 3 dimensões: a formação humana, que a gente precisa aprender a ser gente, a formação cristã, que a gente precisa ter fé e acreditar em Deus e rezar, e a formação profissional, porque para se manter todos nós precisamos trabalhar. E assim pensava São João Batista Pia Marta, e assim ele trabalhou com os jovens. Bom, mas padre, a respeito dos piamartinos, como que eles chegaram aqui em Macapá? Então, os piamartinos saíram da Itália para o Brasil no ano 1957. Chegaram primeiro à cidade de São Bento, no Maranhão, depois se espalharam em algumas cidades do Brasil. O nosso superior geral, na época, se chamava Padre Enzo Turiceni. Ele, em contato com alguns amigos lá na Itália, descobriram aqui em Macapá que tinha uma fundação, Marcelo Cândia, que ajudou muita gente aqui em Macapá, e que tinha a escola agrícola, esse abrigo chamado Casa de Hospitalidade 2, ali no Coração, onde hoje é a escola agrícola, e precisava de alguém que assumisse essa obra, porque alguns tinham passado por lá, mas não tinha dado certo o trabalho. E aí, dessa forma, no diálogo com o superior geral e o provincial, na época, que era o padre Raimundo Alves Ferreira, se deu a ideia de fundar uma comunidade piamartina aqui em Macapá. Então, dia 20 de outubro de 1999, nasce os piamartinos em Macapá, com a presença do padre João Ribeiro de Souza, que já está no céu, faleceu na época da Covid, e um leigo chamado Giovanni Grec. Eles deram início à obra piamartina aqui em Macapá. Depois vieram outros religiosos para trabalhar aqui. Então, dia 20 de outubro de 1999, os piamartinos chegam aqui a Macapá. Além de Macapá, quais outras comunidades piamartinas nós temos no Brasil? Então, no Brasil, os piamartinos estão em 8 comunidades. Primeiro é São Bento, no Maranhão, 1957. Depois está 1960 em Fortaleza, Montese, onde temos uma paróquia, Nossa Senhora de Nazaré, o seminário e o Colégio Pia Marta. É um complexo grande ali, a obra piamartina, Pia Marta Montese. 1972, nasceu um outro Pia Marta em Fortaleza, chamado Pia Marta Guanabi, que fica no bairro de Fátima. Também um complexo enorme, porque tem outras fontes de trabalho com os jovens lá em Fortaleza. Depois veio a vez do sul do Brasil. 1975, os piamartinos chegam a Matelândia, no Paraná, recebidos lá por Dom Armando Sírio, que era o bispo responsável ali. Depois, em 1976, a cidade de Ponta Grossa, também no Paraná. 1978, em União da Vitória, também no Paraná. E no ano 2002, Curitiba,
sendo que em 1999 foi aberta aqui em Macapá. Então, são 8 comunidades que integram o Brasil das comunidades piamartinas. 2 no Ceará, uma no Maranhão, uma aqui no Amapá e 4 no Paraná. São esses 4 estados que nós temos a presença da obra piamartina. Padre, agora diga pra gente alguns exemplos dos princípios piamartinos, né? Então, sobre os princípios piamartinos, São João Batista Pia Marta, ele foi sempre uma pessoa que passou por muitas dificuldades. Eu digo que ele é um exemplo para nós de superação. Por quê? Porque nasceu numa família muito pobre. A mãe morreu quando ele tinha 9 anos de idade. Foi cuidado pelo avô, foi colocado para trabalhar muito cedo, ainda quando criança. Queria ir para o seminário e não podia porque não tinha dinheiro para pagar o seminário. Então ele passa por muita dificuldade. E tem uma frase dele que me chama muita atenção. A frase diz assim: tudo para todos, nada para si. Por que essa frase é importante e é um princípio piamartino? Porque ele, como não teve nada, ele podia dizer assim: agora eu vou me dar bem, eu já sou padre e vou curtir a vida. Não, ele lutou para oferecer aos outros jovens que eram confiados a ele a oportunidade que ele não teve na vida dele. Faltou carinho, então eu vou dar carinho. Faltou amor, então eu vou dar amor. Faltou esperança, então eu vou dar esperança a esse jovem. Faltou uma casa, então eu vou dar uma casa. Faltou escola, então eu vou dar escola. E aí tem essa frase dele: tudo para todos, nada para si. Outro princípio importante é que ele deixou para nós que a gente educa com a presença. Não é só indo falar com a pessoa uma vez ou outra, não. É com a presença, criando esse processo de inter-relações. A gente percebe hoje que os influencers, né, digitais, as pessoas que estão aí nas redes, os seguidores dessas pessoas, eles querem ter um contato com aquela pessoa. Eles querem ver as publicações que a pessoa faz no dia a dia. Eles não estão tão interessados somente nas ideias que a pessoa defende, mas querem acompanhar o dia a dia da pessoa e tudo isso. E vai se criando aquela relação, porque a relação interpessoal é com uma pessoa, o próprio nome já diz. E Pia Marta dizia: para educar, nós precisamos estar em meio aos jovens. Um outro princípio é o princípio de ser família. Ele dizia que nós, quanto mais formos família entre nós, mais nós cumpriremos a nossa missão diante de Deus. Porque o espírito de família é quando nos une, nós nos sentimos um só. Quando um está doente, todos se aproximam e cuidam. Quando um está feliz, todos celebram. Então esse espírito de família, por isso que ele fundou uma congregação com o nome Sagrada Família de Nazaré. O outro é de trabalho. Ele dizia que o trabalho, junto com a oração e o estudo, são os meios mais favoráveis para transformar a vida de uma sociedade. Então, se você trabalha, reza e estuda, você vai crescer na virtude e assim você é capaz de transformar outros corações. Uma última virtude muito importante é a virtude da gratidão. Por quê? Porque Pia Marta foi muito pobre. E tudo que ele fez e fundou foi através da ajuda de outras pessoas. Inclusive o seminário, para ele ser padre, foi ajudado por esse padre e pela irmã do padre. Então ele diz assim: tudo é dom recebido de Deus e tudo se torna dom partilhado. O dom que eu recebo é o dom que eu partilho com as pessoas. Então a gente não guarda para nós os dons. E para isso nós devemos ser gratos, primeiro a Deus e depois todas aquelas pessoas que nos ajudam. E ele diz: a gratidão deve ser a maior virtude da nossa instituição. Essa é uma frase que ele nos deixou para dizer: nós não chegamos aqui sozinhos. Para a gente chegar aqui, muita gente nos ajudou. E isso é graça de Deus, é dom de Deus. Agora nós recebemos, então vamos compartilhar com os outros. Então, padre, como que se iniciou o processo de reconhecimento da santidade de São João Batista Pia Marta? Então, São João Pia Marta, quando ele foi colocado como pároco na paróquia Pavone Mela, lá as pessoas
Em pouco tempo, acho que um ano e pouco, as pessoas começaram a dizer que ele era santo. É uma paróquia muito difícil, o contexto é complicado, essa paróquia, porque estava dominada pelos maçons, e quando Pia Marta chega ali, ele conquista as famílias. O que ele faz? Ele é um padre que se dedica à oração, ele se dedica muito à liturgia, e ele celebra tudo muito solene, fundou coral nessa igreja, os paramentos eram todos bem cuidados, as alfaias e os objetos sagrados, o cálice, tudo era muito alinhado, bem cuidado, um zelo grande. De manhã, quando ele terminava a oração e tomava o café, ele saía a visitar os enfermos nas casas, e à noite, após a missa, ele saía para encontrar os jovens que estavam nas esquinas, conversando, jogando. E ele ia lá para conversar com os jovens, contar a história da Bíblia, e assim. E aí dava caramela. Na Itália eles chamam bombom de caramela, que é um doce, né? E aí dava caramela, e essas crianças, esses jovens, quando chegavam em casa, contavam os pais. Apareceu um dom, porque na Itália o padre é chamado de dom. Apareceu um dom que ele é bom, ele conta a história da Bíblia e dá caramela para nós. E no outro dia vinha mais crianças e jovens a encontrar-se com ele. Então criou uma relação muito próxima. Tá. Então assim, nesse sentido, Pia Marta, ele vai cultivando esse amor grande aos jovens, que depois vai se transformar numa congregação e assim. E aí lá ele é chamado a primeira vez de santo nessa paróquia. O povo diz assim, esse é um padre santo. Começa a dizer, ele é um santo. E é a primeira vez que ele recebe esse nome. Quando ele morreu, em 1913, ele morreu com fama de santo. Os padres, já que ele tinha formado, que conviveram com ele, diziam, ele realmente é um verdadeiro santo. E aí, em 1963, com o Papa João XXIII, teve um padre que teve coragem de dar entrada no processo de reconhecimento de santidade dele. É um processo demorado, evidentemente. Olha que de 1963 ele só foi ser reconhecido servo de Deus em 1986, quer dizer, passou muito tempo. E depois segue o processo, assim, aí precisa de 2 milagres para ele ser reconhecido santo. Um milagre aconteceu na Itália e ele foi reconhecido como beato. Outro em Fortaleza, no Montese, e ele foi reconhecido como santo. Então, foi um processo que durou muitos anos, mas em 2012 a igreja reconheceu a santidade dele. Obrigado. Qual é a importância de ter uma paróquia dedicada a São João Batista Pia Marta? Então, atualmente, nós temos, a nível mundial, né, onde os piamartinos estão, o santuário dedicado a ele em Brecha. Na verdade, foi uma igreja que ele construiu lá no Instituto Artigianelli, o primeiro instituto por ele fundado. Essa igreja era dedicada a São Filipe Neri. Depois que ele foi reconhecido santo pela igreja, o bispo de Brecha resolveu criar essa igreja como santuário de devoção a ele. Então lá está dedicado a ele, o Santuário São João Batista Pia Marta em Brecha. Em Angola, na cidade de Luanda, que é a capital de Angola, tem um santuário também que foi construído pelo padre Sérgio Comete, que é um piamartino, que agora está em Ponta Grossa, no Paraná, dedicado a São João Batista Pia Marta. Em Matelândia, a paróquia está agora nesse processo de criação de uma comunidade e vai ser uma igreja, uma capela dedicada a São João Batista Pia Marta, numa comunidade lá chamada Vila Nova. E Macapá tem o privilégio de ser a primeira e a única paróquia piamartina. É dedicada a São João Batista Pia Marta nesse sentido. Por que é importante ter uma paróquia dedicada a ele? Porque como é um santo novo da igreja, porque foi canonizado em 2012, está muito recente a canonização dele, ele precisa ser mais divulgada a sua devoção. E quando se cria uma paróquia, se tem a possibilidade de atingir muitas pessoas. Então eu considero muito importante que uma paróquia dedicada a ele faça divulgar a devoção a ele, faça conhecer a história dele, a vida dele,
o pensamento dele, o que ele desenvolveu, o que ele fez, para a gente poder buscar de atualizar no nosso tempo as virtudes que ele viveu e também a sua vida, o seu carisma e a sua história. Agora, padre, indo um pouco mais para os jovens, como um jovem pode fazer parte da congregação? Então, nós temos um processo vocacional. O jovem, ele conhecendo a obra Pia Martini, sente o desejo no coração de se consagrar na congregação, ele faz o acompanhamento vocacional com um dos padres que já são direcionados para isso. E nesse acompanhamento ele faz o discernimento da sua vocação, participa de alguns encontros vocacionais com outros jovens e a partir da decisão dele de realmente querer ingressar na congregação, ele é encaminhado para um seminário, uma casa de formação propriamente. Ele vai fazer um caminho de aprofundamento da sua vocação. E aí tem as etapas a serem seguidas no caminho vocacional. Vou dizer como são os passos. Aí tem o vocacional, aspirantado, postulantado, noviciado, aí tem um tempo de tirocínio, que é um estágio que se faz depois professa os votos. Aí vem o estudantado, que é o tempo da teologia, se preparar para aqueles que vão querer ser padre. Aí vem os votos perpétuos, a ordenação diaconal, a ordenação presbiteral e a primeira obediência, onde o superior designa onde você vai trabalhar. Então é um processo um pouco demorado para o jovem. Aqueles que estão decididos, eles fazem esse caminho. Eu, por exemplo, fiz 10 anos de caminho. Eu entrei em 2003 e fui até 2013 no processo formativo. Claro, a formação é para a vida toda. Nós estamos em formação agora mesmo. Mas assim, para dizer a formação do período que a congregação exige para ser ordenado. Então, de 2003 a 2013, 10 anos, eu estava na formação Pia Martina. E assim, o jovem fazendo uma opção fundamental por Jesus Cristo, eu quero me consagrar a Ele, ele segue o seu caminho sereno, tranquilo e vai sempre em frente, tá? Você pode ser um desses jovens que vai dizer, eu quero ser como São João Batista Pia Marta e consagrar a sua vida a Deus. Bom, padre, agora adentrando mais sobre os jovens, qual que era a realidade da situação dos jovens na época de Pia Marta? Então, era uma situação um tanto quanto complicada, porque os jovens estavam saindo do campo para vir para a cidade, animados pela industrialização, porque as indústrias começavam ali. Houve a Revolução Industrial, a Inglaterra que deu o pontapé inicial, mas depois se espalhou por toda a Europa. E eles achavam que, vindo do campo para a cidade, eles teriam grandes possibilidades de crescimento. Só que eles não tinham preparação, eles não tinham a família que vinha com eles não tinham estudo bom, eles não tinham quem os acompanhasse. Então eles ficavam meio que soltos, sem orientação. E aí imagine quantos vícios se agregam a uma situação como essa. Pia Marta percebe essa realidade e aí ele diz, não, esses jovens precisam de alguém que cuide deles, que os acompanhe. E aí vem a ideia de fundar o Instituto. Então a situação dos jovens naquela época era precária. E se um jovem estava já imerso numa vida de vício, que era comum naquele período, com certeza a família que ele formasse seria uma família completamente desestruturada. E Pia Marta pensou assim, eu preciso trabalhar pela renovação da sociedade. Como é que se renova a sociedade? Através da formação dos jovens. Mas não é só uma formação de estudo, de colocar na faculdade para estudar. É a formação humana para aprender as virtudes humanas, o respeito, a honestidade, a boa convivência, o bem que nós devemos realizar. Depois, a formação cristã, precisa reconhecer Deus como Criador de todas as coisas, ir à missa, rezar, ter fé, receber os sacramentos, participar de um grupo de jovens. E a formação profissional, que vai ajudar esses jovens a ter o seu dinheiro para se manter a sua família. Aí ele dizia, dessa maneira, a sociedade vai ser renovada, através dos jovens, da educação dos jovens. Mas uma educação integral, não é só uma dimensão, mas trabalha o jovem como um todo. E assim, Pia Marta
viu essa realidade da decadência dos jovens, mas ele não ficou parado. Ele tomou uma decisão: eu vou ajudar esses jovens. Sem nenhum recurso financeiro, mas com boas relações com as pessoas, foi pedindo ajuda de um, de outro. Daqui a pouco o projeto se realizou. O senhor acha que o processo da vida de Pia Marta, desde quando ele era criança, antes de conhecer o padre, ele teve essa influência com essa sintonia com os jovens? Sim, Pia Marta, ele tem uma ideia assim: os jovens, eles não é suficiente saber que eles são amados. São João Bosco já tinha essa ideia, e Pia Marta vai nessa linha também. Eles precisam experimentar o amor. Então, assim, não basta eu dizer: eu amo vocês, eu gosto muito de estar com vocês, mas eu tinha uma convicção que os jovens precisavam ser amados e se sentir amados. Então, o que ele pudesse fazer, ele fez para realizar isso. Agora, de onde é que nasce esse carinho, esse amor? É porque justamente é uma infância muito sofrida. Se a gente for analisar os primeiros anos de Pia Marta, como eu já falei antes, foi muito sofrido. Então, ele quis oferecer aos jovens aquilo que ele não teve, para possibilitar esse crescimento. E isso é louvável diante de Deus, porque normalmente as pessoas que não tiveram, elas ficam revoltadas. Ah, porque eu não tive, eu também não quero que vocês tenham, e passa a vida toda reclamando, porque minha mãe morreu, e sempre reclamando e tudo. E ele não. Ele deu um salto qualitativo. Claro que aquilo, para ele, com certeza causou uma dor, sem dúvida. Mas ele utilizou-se disso para transformar em bem para os jovens. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que São João Batista Pia Marta é um padre, é um santo em sintonia com os jovens. Padre, como foi o processo para ele se tornar um santo? Então, houve um primeiro milagre na Itália de um jovem que sofreu um acidente e ficou muito mal no hospital, na UTI. E a família desse jovem, conhecendo a congregação e Padre Pia Marta, que na época não era santo ainda reconhecido, começaram a rezar pedindo a intercessão dele. E esse jovem, depois de alguns meses na UTI de um hospital, ele se recuperou. Ele se recuperou bem e os médicos ficaram assim, abismados, perplexos diante daquela situação, porque não tinha possibilidade mais de vida para aquele jovem. E ele se recuperou total, voltou a andar e tudo. E antes não tinha essa possibilidade. Conhecendo esse fato, esses médicos assinaram o documento pedido pela congregação e apresentaram ao Vaticano para ser analisado. E foi analisado o processo, e no dia 12 de outubro de 1997, o Papa São João Paulo II reconheceu que foi um milagre e decretou a beatificação. Então, dia 12 de outubro de 1997, Padre Pia Marta foi beatificado. Tá? Então, a beatificação é o primeiro passo para ser santificado. Primeiro a igreja dá abertura ao processo, aí ele é chamado servo de Deus, vem beato, e aí o segundo processo é a santidade. E aí veio um milagre em Fortaleza, um senhor chamado Figueiredo, ele engoliu uma espinha de peixe, perfurou o estômago dele, também ficou curado, e os médicos assinaram o documento, e depois de uma grande análise feita pelo Vaticano, o Papa Bento XVI reconheceu que foi um milagre. E aí no dia 21 de outubro de 2012, ele foi declarado santo pela igreja. Agora, São João Batista Pia Marta, o apóstolo da juventude, é santo não só para a congregação, mas para a igreja toda, presente no mundo todo. Bom, o que significava a Sagrada Família de Nazaré para o Padre Pia Marta? Quando São João Batista Pia Marta funda a congregação, ele escolhe o nome de Sagrada Família de Nazaré, porque ele olha para a Sagrada Família como modelo de educadores de Jesus. José e Maria assumiram a educação de Jesus. E ele dizia: nós, como Sagrada Família, vamos fazer como eles, assumir a educação dos jovens. E ainda mais,
de jovens que não são nossos filhos, não são gerados por nós. A gente acolhe como filho, mas não são gerados por nós. Porque São José cuidou de Jesus sem ser o pai biológico de Jesus, era o pai adotivo, mas cuidou com todo o amor. E aí ele pega a imagem da Sagrada Família, o exemplo da Sagrada Família e diz: vamos ser uma família para os jovens. Por isso que dá o nome Sagrada Família de Nazaré. Nós sabemos também que o Padre Pia Marta tem uma devoção por Nossa Senhora de Lourdes e ao Sagrado Coração. Qual é o valor dessa devoção para ele? Então, ele cultivou na sua vida grandes devoções, né, aos santos, mas de modo especial a Nossa Senhora de Lourdes, porque ele estava com a paralisia facial e tomando a água de Lourdes, ele ficou curado. E então ele, a partir daquele tempo, ele decretou que Nossa Senhora de Lourdes seria o título de Nossa Senhora que seria devocionada pelos piemartinos. Então até hoje ficou Nossa Senhora de Lourdes como sendo a nossa querida padroeira dos piemartinos, né? E o Sagrado Coração, porque ele dizia que experimentando a misericórdia de Jesus, nós somos capazes de distribuir essa misericórdia com outras pessoas. Então, ele dizia: sejamos aqueles que fazemos a experiência com a misericórdia, e assim a gente possibilita de agir com misericórdia, principalmente com os jovens. Existem jovens danados, vocês não, são santinhos, mas existem outros que são muito danados. E a gente precisa ter paciência, precisa ter misericórdia, precisa saber acolher, conversar 1, 2, 3, 1000 vezes para poder encaminhar esses jovens no caminho de Jesus. Então, o Sagrado Coração é para nós esse modelo de misericórdia para com os jovens. E, padre, tem algum livro que a gente possa ler e aprofundar um pouco mais sobre São João Batista Pia Marta? Interessante, nós vivemos uma contradição muito grande, porque São João Batista Pia Marta, na sua época, ele fundou uma editora que existe até hoje lá na Europa, chamada Editora Queriniana, e para incrementar a fé católica. E ele incentivava muitos jovens a lerem a vida dos santos, conhecer a vida dos santos. E publicou muitos títulos, né, a editora. E hoje nós temos essa dificuldade. Nós temos alguns livros que já foram publicados sobre a vida dele. Por exemplo, esse Pia Marta, ele é um livro que conta toda a história dele, a obra que ele fundou. Esse livro já foi traduzido, mas a tradução não foi muito boa. Ela está sendo corrigida para sair uma nova edição. Mas é uma possibilidade que nós tenhamos esse livro, seja físico como em PDF. Vamos aguardar que saia logo. Depois tem esse outro, Giovanni Pia Marta, Tutto per Giovanni. E aí nós temos uma tradução que precisa ser corrigida para ser publicada em português. E esse aqui do Diário de Padre Pia Marta, um santo para os nossos dias, vai sair agora por esse tempo, essa publicação. E aqui nós vamos ter uma riqueza sobre São João Batista Pia Marta, que vai estar nas nossas mãos, tá? Agora, só para finalizar, padre, qual que é a mensagem que o senhor deixa para os jovens piamartinos? Então, eu quero dizer aos queridos jovens que participam da obra piamartina, não só aqui em Macapá, mas em todo o Brasil, como em todo o mundo onde a obra está presente, a congregação está presente, que amem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o centro e o fundamento da nossa vida. Sem ele, a gente pensa que consegue alguma coisa, mas nós não conseguimos. E um outro ponto importante aos jovens sejam protagonistas de uma igreja e de uma sociedade nova. Não tanto esperar que os outros façam, mas somos nós que podemos fazer algo de diferente pela igreja, pela sociedade, pelas famílias, por outros jovens. E para isso nós precisamos ser protagonistas, que às vezes a gente só espera que os outros tomem a iniciativa. Eu não penso. Não, eu também sou protagonista dessa história. Era isso que Pia Marta queria. Então, tanto quanto vocês possam ajudar outros jovens a descobrirem o amor por Jesus Cristo, pela igreja, a pensar numa sociedade nova,
a ter uma vida de virtudes para incentivar outros jovens, eu deixo essa mensagem. E se algum deseja se consagrar como religioso ou como padre piamartino na congregação, seja bem-vindo e siga esse carisma que tem muito a oferecer aos jovens e que precisa. Muitos padres idosos, enfermos, e nós precisamos de novas vocações. Então, quem sabe também na nossa paróquia possa nascer novos piamartinos para o presente e o futuro. A felicidade do jovem é que ele tenha meios para desenvolver os seus projetos. E oxalá que nós, piamartinos, possamos disponibilizar aos jovens os meios para que possam crescer e realizar esses projetos de vida.